Introdução à carta aos Gálatas. Autoria. A autoria da carta aos Gálatas é tradicionalmente atribuída ao apóstolo Paulo. E essa atribuição encontra amplo respaldo tanto na tradição cristã antiga quanto na pesquisa acadêmica moderna. Desde os primeiros séculos da Igreja, a carta foi reconhecida como uma obra genuinamente do apóstolo Paulo, sendo citada por importantes líderes cristãos como Irineu, Clemente, Tertuliano. O próprio texto inicia com uma clara identificação do autor, que se apresenta como apóstolo não por autoridade humana, mas por chamado direto de Jesus Cristo. Essa afirmação já antecipa um dos principais temas da carta: a defesa da autoridade apostólica de Paulo diante de seus opositores. As evidências internas da carta reforçam fortemente sua autenticidade. O estilo argumentativo vigoroso, o tom emocional intenso e a ênfase em temas como justificação pela fé, liberdade cristã, graça divina e a centralidade da cruz refletem características típicas do pensamento do apóstolo. A carta contém informações autobiográficas importantes sobre a conversão do apóstolo, seus contatos com os líderes de Jerusalém e sua atividade missionária. Detalhes que se harmonizam amplamente com os relatos encontrados no livro de Atos. A retórica da carta também sugere que estamos diante de um documento produzido em meio a uma crise real e urgente. Entre todas as cartas do apóstolo, a carta aos Gálatas é frequentemente considerada uma das mais pessoais e apaixonadas. O apóstolo Paulo escreve em defesa da verdade do Evangelho diante de ameaças que ele considera extremamente graves. Diferentemente de outras cartas, nas quais ele costuma iniciar com extensas ações de graças, em Gálatas, ele passa rapidamente à repreensão dos destinatários. Essa característica demonstra o nível de preocupação do autor com a situação das igrejas da região da Galácia. A carta revela um apóstolo profundamente comprometido com a preservação da pureza do Evangelho e disposto a confrontar qualquer ensino que comprometesse a suficiência da obra de Cristo. Data da composição. A data da carta aos Gálatas constitui uma das questões mais debatidas dos estudos paulinos. A controvérsia está diretamente ligada à identificação dos destinatários da carta. Alguns estudiosos defendem a chamada teoria da Galácia do Sul, segundo a qual o apóstolo Paulo escreveu às igrejas fundadas durante sua primeira viagem missionária, incluindo cidades como Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Nesse caso, a carta poderia ter sido escrita por volta dos anos 48 ou 49, tornando-se possivelmente o livro mais antigo do Novo Testamento. A outra teoria é sobre a Galácia do Norte. Identifica seus destinatários como povos celtas que habitavam a região étnica da Galácia, mais ao norte da Ásia Menor. Segundo essa interpretação, o apóstolo Paulo teria escrito a carta durante uma fase posterior de seu ministério, possivelmente entre os anos 53 a 57. Essa hipótese encontra apoio em determinadas leituras dos relatos de Atos
e em algumas considerações geográficas e históricas. Contudo, a teoria da Galácia do Sul tem recebido crescente aceitação devido à sua maior compatibilidade com os dados históricos disponíveis. Independentemente da data exata, a carta foi produzida em um período decisivo da expansão do cristianismo primitivo. A igreja enfrentava desafios relacionados à integração de convertidos genuínos e à definição da relação entre o Evangelho e a lei mosaica. A questão da circuncisão, da observância das festas judaicas e das exigências legais tornou-se uma das maiores controvérsias do primeiro século. A Carta aos Gálatas emerge nesse contexto como um documento fundamental para a compreensão da identidade cristã e da natureza da salvação anunciada pelos apóstolos. Os destinatários. Os destinatários da carta eram as igrejas localizadas na região da Galácia, uma área situada na Ásia Menor, correspondente à parte atual da Turquia. A expressão utilizada pelo apóstolo Paulo indica que a carta possuía caráter circular, sendo destinada a várias congregações e não apenas a uma comunidade específica. Essas igrejas haviam sido fundadas durante as atividades missionárias do apóstolo e eram compostas predominantemente por convertidos genuínos, embora também incluíssem membros de origem judaica. A comunidade da região da Galácia enfrentava uma crise teológica provocada pela influência de certos mestres que defendiam a necessidade da circuncisão e da observância da lei mosaica como requisitos para a plena participação no povo de Deus. Esses pregadores, frequentemente identificados como judaizantes, não negavam necessariamente a importância de Jesus, mas argumentavam que a fé em Jesus precisava ser complementada pela submissão às prescrições da lei. O apóstolo Paulo considera essa posição uma séria distorção do Evangelho. Os destinatários também se encontravam em uma situação de vulnerabilidade espiritual. Tendo recebido inicialmente a mensagem da graça com entusiasmo, estavam sendo persuadidos por argumentos que prometiam maior legitimidade religiosa através da observância legal. O apóstolo demonstra surpresa e preocupação com a rapidez com que essas igrejas estavam se afastando da mensagem originalmente recebida. A carta procura restaurar sua compreensão correta do Evangelho e reafirmar sua identidade como povo de Deus, fundamentado exclusivamente na obra de Cristo. O propósito da carta. O propósito central da carta aos Gálatas é defender a pureza do Evangelho da graça contra qualquer tentativa de acrescentar exigências humanas à obra redentora de Cristo. O apóstolo Paulo entende que a controvérsia em jogo não é uma questão secundária, mas envolve o próprio coração da mensagem cristã. Se a salvação depende ainda que parcialmente as obras da lei têm valor, então a cruz de Cristo perde sua suficiência e sua graça deixa de ser verdadeiramente graça. Outro objetivo importante da carta consiste em defender a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Seus opositores procuravam enfraquecer sua influência, questionando a legitimidade de seu apostolado e sugerindo que sua mensagem era incompleta
ou derivada de outras autoridades. Ele responde demonstrando que recebeu seu evangelho diretamente por revelação de Jesus e que sua mensagem foi reconhecida pelos principais líderes da igreja em Jerusalém. Além disso, a carta busca ensinar as implicações práticas da liberdade cristã. O apóstolo Paulo rejeita tanto o legalismo quanto o libertinismo. A liberdade concedida por Jesus não significa ausência de responsabilidade moral, mas capacitação para viver segundo a direção do Espírito Santo. O apóstolo demonstra que a verdadeira obediência não nasce da coerção da lei, mas da transformação interior produzida pela graça divina. O contexto histórico. O contexto histórico da carta está diretamente relacionado à expansão do cristianismo para além dos limites do judaísmo. Nos primeiros anos da igreja, a maioria dos seguidores de Jesus era composta por judeus que continuavam observando as práticas tradicionais de sua fé. À medida que grandes números de gentios começaram a aceitar o evangelho, surgiram questões complexas sobre sua integração à comunidade cristã. O problema central envolvia a interpretação da aliança de Deus com Israel. Muitos cristãos de origem judaica acreditavam que os gentios convertidos deveriam adotar práticas como a circuncisão e a observância das leis alimentares. Essa posição encontrava respaldo em séculos de tradição religiosa e parecia natural para muitos crentes judeus. Entretanto, o apóstolo Paulo argumentava que a vinda de Jesus inaugurava uma nova etapa da história da salvação. O debate refletia não apenas questões teológicas, mas também tensões sociais e culturais profundas. A convivência entre judeus e gentios, dentro das mesmas comunidades cristãs, exigia redefinições significativas de identidade, tradição e prática religiosa. A carta aos Gálatas oferece testemunho valioso desse momento crucial da história cristã, quando a igreja precisava definir sua relação com suas raízes judaicas e sua missão universal. A estrutura da carta. A estrutura da carta aos Gálatas apresenta a organização clara e cuidadosamente construída. Após a saudação inicial e a repreensão dos destinatários, o apóstolo Paulo inicia uma sessão autobiográfica, na qual defende sua autoridade apostólica e a origem divina de sua mensagem. Essa parte estabelece o fundamento para os argumentos teológicos que serão desenvolvidos posteriormente. A seção central da carta concentra-se na exposição doutrinária da justificação pela fé. O apóstolo utiliza argumentos baseados na experiência dos Gálatas, no exemplo de Abraão e no testemunhos das Escrituras, para demonstrar que a salvação sempre dependeu da promessa divina e não das obras da lei. Essa argumentação constitui o núcleo teológico da carta. A parte final da carta aborda as implicações práticas do Evangelho. O apóstolo enfatiza a vida no Espírito, o exercício do amor cristão e a responsabilidade comunitária. A liberdade cristã é apresentada não como licença para o pecado, mas como oportunidade para servir a Deus e ao próximo. A carta encerra-se com uma conclusão vigorosa que reafirma a centralidade da cruz de Cristo.
A teologia da carta. A teologia da carta aos Gálatas gira em torno da doutrina da justificação pela fé. O apóstolo Paulo ensina que os seres humanos são declarados justos diante de Deus não por seus méritos ou observância à lei, mas exclusivamente mediante a fé em Jesus. Essa verdade constitui o fundamento do Evangelho e da experiência cristã. Outro tema central é a relação entre lei e a promessa. O apóstolo argumenta que a lei teve função temporária e pedagógica na história da salvação. Sua finalidade era revelar o pecado e preparar o caminho para a vinda de Jesus. Com a chegada da fé, os crentes entram em uma nova realidade caracterizada pela filiação divina e pela liberdade espiritual. A obra do Espírito Santo ocupa posição igualmente importante. O Espírito é apresentado como agente da nova vida cristã, produzindo transformação moral e capacitando os crentes para viverem de acordo com a vontade de Deus. A famosa lista do fruto do Espírito representa uma das descrições mais conhecidas da ética cristã no Novo Testamento. Principais dificuldades interpretativas. Uma das principais dificuldades interpretativas da carta envolve a identificação dos destinatários e, consequentemente, sua data de composição. O debate entre as teorias da Galácia do Norte e do Sul continua influenciando a reconstrução histórica do contexto da carta e sua relação com outros eventos da vida. Outra questão importante refere-se à natureza exata dos opositores do apóstolo. Embora geralmente sejam identificados como judaizantes, os estudiosos divergem quanto aos detalhes de suas crenças, objetivos e estratégias. A compreensão adequada desses adversários é fundamental para interpretar corretamente os argumentos desenvolvidos na carta. Também existem debates significativos sobre a relação entre fé, obra e justificação. As discussões envolvendo a chamada nova perspectiva sobre Paulo trouxeram novas abordagens para a interpretação da carta aos Gálatas, especialmente no que diz respeito ao significado das obras da lei e a relação entre judeus e gentios no plano da salvação. Essas questões continuam ocupando lugar central na pesquisa bíblica contemporânea. A carta aos Gálatas permanece extraordinariamente relevante para a igreja contemporânea, porque reafirma a suficiência absoluta da obra de Jesus para a salvação e protege o Evangelho contra toda forma de legalismo, mérito humano ou dependência de sistemas religiosos. Em uma época marcada tanto pelo relativismo quanto pelo moralismo, a carta aos Gálatas continua proclamando que a justificação é recebida exclusivamente pela graça mediante a fé, que a verdadeira liberdade é encontrada em Cristo e que a vida cristã autêntica é produzida pelo Espírito Santo. Sua mensagem permanece essencial para preservar a centralidade do Evangelho, promover a unidade do povo de Deus e orientar os crentes a viverem em liberdade, santidade e amor no mundo contemporâneo.